Eu dei à minha filha uma casa, na esperança de que fosse o seu lar feliz. Mas no mesmo dia, o marido dela, Jaime, trouxe a família dele, e eles obrigaram-na a servi-los como se ela fosse uma estranha na própria casa. Os sorrisos deles brilhavam com arrogância, mas eu jurei que os apagaria dos rostos deles. Antes de continuarmos, por favor, subscreva o canal e diga-nos nos comentários de onde está a ouvir. O meu telemóvel vibrou e quase deixei cair a caneta. A voz da Emília veio sussurrada, fraturada como vidro prestes a estilhaçar. Pai, o Jaime diz que a casa não é o que ele esperava. Ao fundo, a voz dele cortou, afiada e zombeteira. Não é do meu gosto. Sabes disso? Apertei o punho, o plástico da caneta rangendo sob os meus dedos. O notário, uma mulher de cabelos grisalhos com um sorriso treinado, deslizou o documento final pela mesa. Forcei um aceno, assinando o meu nome com um rabisco irregular. O escritório cheirava a café velho e poeira de papel. Uma lâmpada fluorescente zumbia no teto, lançando uma luz doentia sobre as pilhas de pastas que entulhavam a mesa. O meu coração batia forte, mas mantive o rosto imóvel. A chamada da Emília tinha vindo no pior momento, exatamente quando eu estava a finalizar o presente que planeava há anos, uma casa para ela, a minha filha, a única coisa que eu podia dar para tornar a vida dela mais luminosa. Eu tinha vendido metade da minha empresa de engenharia para a pagar, uma moradia moderna de 2 andares em Sintra, com janelas grandes e um jardim que ela adoraria. Mas o Jaime, o marido dela, já a estava a manchar. Pai, desculpa, sussurrou a Emília. Ele está só, estressado. A voz dela tremia, e eu imaginei-a na cozinha meio mobilada, agarrada ao telemóvel, os olhos castanhos dela arregalados de preocupação. Quis dizer-lhe para o deixar, para se afastar, mas engoli as palavras. Não hoje. Não quando eu estava prestes a entregar-lhe as chaves. Está tudo bem, querida, disse eu, a voz firme, apesar do fogo no peito. Concentra-te em instalar-te. Eu chego aí em breve. Desliguei, o polegar demorando-se no ecrã. O notário ergueu uma sobrancelha, mas ignorei-a, assinando a última página. As chaves estavam na mesa, o metal delas com a gravação Emília brilhando sob a luz. Sentiam-se frias na minha palma, como um pedaço de gelo, pesadas de esperança e receio. Há 10 anos depois da morte da minha mulher, prometi a mim mesmo que a Emília nunca precisaria de nada. Via, aos 8 anos, a desenhar a casa dos sonhos num guardanapo de um café. Janelas grandes, uma varanda, flores por todo o lado. Essa memória impulsionou-me até este momento, através de noites tardias na empresa, de negócios que me custaram amigos. Tinha confiado em demasiadas pessoas na altura. Sócios que me sangraram, mas esta casa, era algo puro. Ou devia ser. O notário pigarreou. Parabéns, Sr. Costa. Está oficial. Entregou-me a escritura, fresca e pesada. Guardei-a no casaco junto ao coração. Obrigado, disse eu. Mas a minha mente estava noutro lugar, repetindo a voz do Jaime. Não é do meu gosto. O que é que isso significava? A casa era perfeita. Paredes brancas, pisos de madeira, um jardim onde a Emília podia plantar as rosas dela. Se ele não gostava, era problema dele. Mas eu sabia que não ficaria assim. Não com ele. Saí para fora. O ar de março mordendo-me os nós dos dedos. As ruas de Sintra estavam calmas. O céu, um cinzento opaco. O meu carro estava estacionado em frente ao escritório do notário, mas não me mexi. Em vez disso, tirei as chaves outra vez, passando o polegar pela gravação. A Emília merecia isto. Ela sempre fora bondosa, demasiado bondosa, mesmo quando o Jaime começou a mostrar as verdadeiras cores dele, os comentários afiados, a forma como a fazia sentir pequena. Eu ignorei-o durante demasiado tempo, confiando que ela lidaria com isso. Mas aquela chamada, a voz dela, não estava certa. O meu telemóvel vibrou outra vez, uma mensagem da Emília. Estamos na casa, podes vir agora. Escrevi uma resposta rápida, os dedos rígidos. O caminho. Deslizei para o carro, o couro rangendo sob o meu peso, e liguei o motor. A viagem até a casa dela era curta, mas a minha mente corria.
Via aos 16 anos a rir enquanto pintávamos o quarto dela na minha velha casa de campo. Via aos 25, nervosa mas feliz quando me apresentou o Jaime. Não gostei dele na altura, demasiado polido, demasiado rápido com o charme dele, mas fiquei calado por ela. A casa apareceu à vista, as janelas captando a luz fraca do sol. A Emília estava no acesso, o casaco apertado contra o vento. O sorriso dela era fraco, quase forçado enquanto acenava. Estacionei e saí, as chaves pesadas no bolso. "Pai", disse ela, correndo para me abraçar. Os braços dela eram quentes, mas as mãos tremiam. Abracei-a com força, sentindo o peso da preocupação. "Dela, é tua agora", disse eu, pressionando as chaves na palma dela. Ela olhou para baixo, os dedos enrolando-se devagar, como se não tivesse a certeza de que merecia. "Obrigada", sussurrou ela, mas os olhos dela piscaram para a casa, onde o carro do Jaime estava estacionado, a bagageira aberta, caixas a transbordar. O sorriso dela esmoreceu e o meu estômago retorceu-se. Quis perguntar sobre a chamada, sobre o Jaime, mas a expressão dela parou-me. Em vez disso, apertei-lhe o ombro. "Vamos entrar", disse eu. Ela acenou, agarrando as chaves com tanta força que os nós dos dedos branquearam. Enquanto caminhávamos para a porta, as flores do jardim balançavam na brisa, as pétalas brilhantes contra o cinzento. Disse a mim mesmo que isto era o novo começo dela. Mas os passos hesitantes dela, a forma como olhava para trás para o carro do Jaime, contavam uma história diferente. A porta da frente bateu com força e a voz da Olívia cortou o ar como uma lâmina. "Esta cozinha é demasiado pequena. Francamente, Emília, nem viste bem este lugar. Eu não estava lá, mas conseguia imaginar. A Emília parada, congelada, as mãos torcendo um pano de loiça, enquanto a mãe do Jaime ladrava ordens. Eu estava de volta à minha casa de campo em Cascais, a andar de um lado para o outro na sala, quando a Emília ligou. A voz dela estava tensa, como se estivesse a prender a respiração, demasiado alto. "Lá, a instalarem-se", disse ela, mas o tremor nas palavras dela contava-me tudo. Tinha-a deixado na casa uma hora antes, depois de entregar as chaves. Ela abraçou-me, o sorriso quebradiço, e eu conduzi para casa com um nó no estômago. Agora, sentado no sofá de couro quente, agarrei o telemóvel, imaginando o caos a desenrolar-se. "Instalar-se como?", perguntei, mantendo o tom leve. A Emília hesitou. "É só. Muitas caixas. A Olívia é particular sobre onde as coisas vão." Um estrondo ecoou ao fundo, seguido do riso do Jaime. "Cuidado, hein? Não partas as minhas coisas." O meu maxilar apertou-se. Imaginei a casa, as paredes brancas limpas agora riscadas com impressões digitais, os pisos de madeira arranhados por botas, o jardim lá fora, o orgulho da Emília, provavelmente pisado pelos transportadores. "Estás bem?", perguntei. Ela forçou um riso fino e pouco convincente. "Estou bem, pai. Só ocupada." Mas ouvi a voz da Olívia outra vez, afiada. "Emília, o café já está frio." A chamada terminou abruptamente e eu olhei para o telemóvel, o pulso martelando. Afundei-me para trás, a mente preenchendo as lacunas. Vi a Emília naquela cozinha, o cabelo preso, tentando fazer de anfitriã, enquanto a família do Jaime a tratava como uma estranha. A Olívia, com os saltos a clicar e os olhos frios, estaria a dirigir os transportadores como uma general, a chávena de café intocada. O Jaime estaria espalhado no sofá, atirando o casaco para onde calhasse, o sorriso desafiando a Emília a queixar-se. E a Emília, a minha Emília, estaria a correr para os agradar, os ombros curvados, a voz pequena. Lembrei-me do dia em que visitamos a casa, só nós dois. Ela passou os dedos pelos balcões, os olhos brilhantes. "Vou plantar rosas no quintal", disse ela, apontando para o jardim. "E vamos jantar aqui, pai. Vens todos os domingos." Essa era a Emília que eu conhecia, esperançosa, cheia de planos. Mas o casamento com o Jaime tinha-a apagado, como uma lâmpada a queimar-se. Devia ter visto mais cedo. Confiei que ela encontrasse o caminho, mas agora, imaginando-a naquela cozinha,
Via uma estranha, pequena, silenciosa, quebrada. As minhas mãos tremiam enquanto pousava a chávena de café, o puxador lascado de anos de uso. De volta à casa, imaginava a Emília tentando afirmar-se. "Podes ajudar com a louça?", perguntaria ao Jaime, a voz suave mas firme. Ele riria, sem sequer olhar para cima. "Por quê? Estás a fazer bem." A Olívia intrometer-se-ia, o tom gélido. "Não esperes que o meu filho limpe depois de ti." Os ombros da Emília cairiam e ela virar-se-ia para o lava-loiça, a água salpicando os pulsos. Uma colher escorregaria dos dedos dela, caindo no chão com um tilintar afiado. Um som como a dignidade dela a partir-se. A imagem atingiu-me com força. Via-a ajoelhada a apanhá-la, as mãos a tremer, enquanto a sombra da Olívia pairava sobre ela. As chaves da casa, as que eu lhe dera, estariam no bolso dela. O peso delas, uma lembrança do que ela perdera. Ela agarrava-as às vezes, apostava, como uma linha de vida, mas não a podiam proteger disto. Não da crueldade do Jaime, não do veneno da Olívia. Disquei o número dela outra vez, incapaz de esperar. O telemóvel tocou 3 vezes antes de ela atender. A voz sussurrada. "Pai, agora não é bom." A voz da Olívia cortou, estridente. "Emília, as toalhas ainda estão úmidas. Tenho de fazer tudo sozinha?" A Emília sufocou uma respiração e apertei o telemóvel com mais força. "Não pareces bem", disse eu. Ela pausou e quase a conseguia ver parada no corredor, a porta meio fechada. Os olhos a piscar. "Estou bem", disse ela, mas a voz rachou, uma fratura fina na fachada dela. "Ligo-te amanhã." A linha ficou muda e eu fiquei congelado, o silêncio da minha casa de campo a pressionar. Via claramente agora, sozinha naquela casa, rodeada de pessoas que a tratavam como um fantasma. A minha raiva inflamou-se, quente e afiada, mas por baixo havia algo mais: determinação. Eu dera-lhe aquela casa para a fazer feliz, mas o Jaime e a família dele tinham-na transformado numa prisão. Os sorrisos deles, a arrogância, piscavam na minha mente. Jurei então, olhando para a chávena lascada no balcão, que apagaria aqueles sorrisos dos rostos deles. O que quer que fosse preciso. O telemóvel tremeu na mesa da cozinha e o meu coração apertou-se. A voz da Emília, rouca e quebrada, derramou pelo altifalante. "Pai, não aguento mais. Tratam-me como se eu fosse nada." As palavras dela racharam, cada uma um estilhaço de vidro. Agarrei a borda da mesa, os nós dos dedos a branquear, enquanto ela sussurrava sobre a louça, as ordens, a língua afiada da Olívia. A casa de campo à minha volta parecia demasiado pequena, os pisos de madeira rangendo sob os meus pés a andar, o ar grosso com o cheiro de café frio. "Querida, por que não me disseste mais cedo?" Perguntei, a voz baixa, embora a raiva fervesse por baixo. Ela soluçou, um som que me rasgava. "Não queria que te preocupasses. Por favor, pai, não venhas aqui. Vai piorar." O apelo dela era desesperado, mas só alimentava o fogo no meu peito. Via naquela casa as mãos vermelhas de esfregar, os olhos baixos, enquanto o Jaime e a família dele a dominavam. A minha casa, o lar dela. "Eu arranjo isto", disse eu, o tom firme embora as mãos tremessem. "Prometo." Ela fungou murmurando, "Só, não faças nada precipitado." A chamada terminou e fiquei congelado, o telemóvel quente na palma. A casa de campo estava silenciosa, exceto pelo tique do relógio antigo na lareira. Uma foto da Emília aos 10 anos, a sorrir com tinta nas bochechas, olhava para mim da parede. Eu falhara-lhe uma vez confiando no Jaime, acreditando que ele cuidaria dela. Nunca mais. Há 20 anos, um sócio de negócios traíra-me, desviando fundos e deixando-me a lutar para salvar a empresa. Confiara nele, tal como confiara no Jaime para ser um marido decente. Essa traição endurecera-me, ensinara-me a ver através de sorrisos e promessas. Agora, olhando para a foto da Emília, sentia essa velha determinação voltar, mais afiada, mais fria. O Jaime e a Olívia tinham ultrapassado uma linha.
e arrepender-se-iam. Levantei-me, os tábuas rangendo, e caminhei para a janela. A manhã era cinzenta, as árvores nuas contra o céu. A chávena de café na mesa tremeu quando passei, deixando anéis úmidos na madeira. A minha mente corria, juntando o que a Emília dissera. As ordens da Olívia, a zombaria do Jaime, a forma como reivindicavam o espaço dela. A escritura estava no nome dela. Eu certificara-me disso, mas eles agiam como se fosse deles, como se a possuíssem. Agarrei a foto da parede, o polegar traçando o sorriso da Emília. Ela fora tão feliz quando lhe dei as chaves, os olhos brilhantes com sonhos de rosas e jantares de família. Agora era uma sombra, suplicando-me para ficar longe. O meu punho apertou-se, a moldura rangendo. Não podia ficar aqui, a ferver nesta casa silenciosa, enquanto ela sofria. Tinha de haver, de os enfrentar, mesmo que ela não quisesse. As chaves do meu carro tilintaram quando as agarrei do balcão, o peso delas familiar no bolso. Vesti o casaco, o tecido prendendo no ombro, e saí. O ar era afiado, mordendo-me o rosto enquanto trancava a porta da casa de campo. As dobradiças gemeram, um som que ecoava a dor no peito. Deslizei para o carro os assentos de couro frios e liguei o motor. O painel de instrumentos brilhou, lançando sombras nas minhas mãos agarradas ao volante. Conduzi pelas ruas calmas de Sintra, as casas a desfocar ao passar, as janelas quentes com luz. A minha mente agitava-se, repetindo a voz da Emília, o medo dela, a vergonha. Vi o rosto presunçoso da Olívia, o sorriso preguiçoso do Jaime. E o meu maxilar apertou-se tanto que os dentes doíam. Eles pensavam que podiam intimidá-la, humilhá-la, e eu ficaria parado. Estavam errados. A estrada para a casa da Emília estendia-se à frente, as luzes da rua piscando como avisos. Não sabia o que diria quando chegasse lá, ou o que faria, mas não podia deixá-la enfrentar isto sozinha. As chaves no bolso pressionavam contra a coxa, uma lembrança da promessa que fizera, de lhe dar um lar, uma vida, um futuro. Lutaria por isso, custasse o que custasse. Bati na porta, o punho martelando a madeira como um martelo. A casa erguia-se escura, as janelas refletindo a última luz da tarde. A Olívia abriu a porta, o sorriso afiado como uma lâmina, o perfume dela pesado no ar. Ricardo arrastou ela, encostando-se à moldura. Que surpresa! O tom dela pingava zombaria, mas empurrei-a para passar para a sala, as botas arranhando a madeira que a Emília escolhera. O quarto era uma bagunça, caixas empilhadas ao acaso, um copo de vinho abandonado na mesa de centro, fumo de cigarro pairando como neblina. O Jaime estava espalhado no sofá, o telemóvel brilhando na mão, mas sentou-se, olhos semicerrados. Você precisa de ir embora, disse eu, a voz cortando o quarto. Esta é a casa da Emília, não vossa. A Olívia riu, um som frio e quebradiço, e bateu a unha na mesa como um martelo de juiz. Oh, Ricardo, és tão dramático. O Jaime olhou para cima, o sorriso preguiçoso. Ouviste-a. Calma, velhote. Avancei, as mãos cerrando em punhos. Não tem direito de a tratar assim. Façam as malas e saiam. A respiração da Emília prendeu-se, mas ela não se mexeu. A Olívia cruzou os braços, o colar brilhando enquanto inclinava a cabeça. E quem nos vai obrigar? Tu. A voz dela era todo veneno, os olhos desafiando-me a tentar. O Jaime levantou-se, atirando o telemóvel para o sofá. Estás fora do teu alcance, Ricardo. Ele meteu a mão numa caixa e tirou uma pilha de papéis, agitando-os como uma bandeira. Isto diz que ficamos, legalmente. Congelei, os olhos fixos nos documentos. A fonte estava errada, o papel demasiado fresco, mas as palavras, transferência de propriedade, atingiram como um soco. O que é isso? Exigi, a voz baixa. A nossa reivindicação, disse a Olívia, aproximando-se, os saltos a clicar. Pensavas que íamos embora? O Jaime sorriu, atirando os papéis para a mesa. Uma folha escorregou para o chão, e ele apressou-se a apanhá-la, a confiança piscando. Os olhos da Emília piscavam entre nós, as mãos torcendo a manga. Pai,
Por favor, sussurrou ela, mas não consegui olhar para ela. Ainda não. Aquilo é falso, disse eu, embora a garganta apertasse. Não podem forjar a entrada na casa dela. O Jaime riu, mas foi forçado, os olhos piscando para a Olívia. Diz isso a um juiz, disse ele. A Olívia acenou, o sorriso alargando. Volta para casa, Ricardo. Estás a envergonhar-te. Lembrei-me do dia em que a Emília viu esta casa pela primeira vez, o riso dela ecoando nos quartos vazios enquanto planeava onde pendurar quadros. Agora, esses mesmos quartos pareciam uma jaula, os sonhos dela enterrados sob caixas e mentiras. O meu peito ardia, mas forcei-me a respirar. Eles pensavam que tinham ganho, com os rostos presunçosos e papéis frágeis. Estavam errados. Não são bem-vindos aqui, disse eu, a voz firme agora, e vou prová-lo. Virei-me para a Emília, o rosto pálido, os olhos úmidos. Não terminei. Disse-lhe, baixo o suficiente para só ela ouvir. Ela acenou, mal, os lábios tremendo. A Olívia aplaudiu, devagar, zombeteiramente. Que herói, disse ela. O Jaime bufou, agarrando os documentos como um escudo. Saí, a porta batendo atrás de mim, o eco afiado na noite silenciosa. O ar mordia-me o rosto enquanto cruzava o acesso, as chaves cravando-se na palma. Deslizei para o carro, o motor rugindo para a vida, e fiquei lá sentado, olhando para a casa. O riso deles ecoava na minha cabeça, mas também o sussurro da Emília. Voltaria. Faria-os pagar. A estrada estendia-se escura à frente e conduzi, a mente já virando o que fazer a seguir. O telemóvel tocou, e a voz da Olívia cortou como um vento de inverno. Estás a cometer um erro, Ricardo. Continua a insistir, e enterramos-te em tribunal. Eu estava sentado na minha casa de campo, o fogo crepitando na lareira, o calor não aliviando o frio que as palavras dela traziam. O quarto cheirava a cedro e café, o relógio antigo na lareira tic-taqueando. Os vossos documentos não aguentam, disse eu. A voz calma, embora os dedos apertassem o telemóvel. Ela riu, um som como gelo a partir. Oh, são reais o suficiente. Pergunta a qualquer advogado. Ao fundo, o Jaime intrometeu-se, o tom presunçoso. Desiste, velhote, não vais ganhar. Imaginei-os na casa da Emília, as caixas deles entulhando o espaço dela, as vozes afogando a dela. O maxilar apertou-se, mas fiquei em silêncio, deixando a Olívia divagar sobre processos e custos judiciais. Fica fora do nosso caminho, terminou ela, ou vais arrepender-te. A linha ficou muda. Pousei o telemóvel, a mão firme agora. A casa de campo estava silenciosa, as paredes forradas de memórias, desenhos da Emília, a foto da formatura dela, um instantâneo nosso na praia. Trouxera-a para aqui na noite passada, depois de ela ligar, a voz pequena e desesperada. Pai, podes vir buscar-me? Perguntara ela, e eu conduzi até a casa dela em minutos, encontrando-a na varanda com uma única mala. Os olhos vermelhos, parecia uma refugiada, fugindo do próprio lar. Agora, ela dormia lá em cima, segura por agora. Carreguei a mala para dentro, o fecho partido, as roupas a transbordar. Sentamo-nos junto ao fogo, a cabeça dela no meu ombro, e prometi que arranjaríamos isto. Desculpa tanto, sussurrara ela, a voz grossa de culpa. Deste-me a casa, e eu deixei-os arruiná-la. Abracei-a com força, a garganta ardendo. Não é culpa tua, dissera eu. É deles. Levantei-me, as tábuas rangendo, e caminhei para a janela. A manhã era cinzenta, as árvores nuas contra o céu. A ameaça da Olívia ecoava na mente, aqueles documentos piscando como um aviso. Eram falsos, tinha a certeza, mas assustaram a Emília, fizeram-na duvidar de si. Lembrei-me dela aos 15 anos, enfrentando um valentão na escola, o queixo erguido. Tinha ficado tão orgulhoso então, correndo em defesa dela, tal como faria agora. Ela ainda era essa rapariga, algures debaixo do medo. O meu telemóvel vibrou outra vez, Emília. Acordada agora, a voz suave. Pai, estás bem? Forcei um sorriso que ela não via. Melhor agora que estás aqui. Queres café? Ela hesitou, depois disse, desço já.
Ouvi os passos dela em cima, lentos e pesados, e a minha determinação endureceu. A Olívia e o Jaime pensavam que nos podiam intimidar, esconder atrás das mentiras deles. Não me conheciam, ainda não. Movi-me para a cozinha, vertendo café em 2 chávenas, o vapor enrolando como um fantasma. O brilho do fogo iluminava o quarto, lançando sombras nas paredes. A Emília desceu, o cabelo embaraçado, os olhos inchados mas claros. Pegou na chávena, os dedos roçando os meus, e sentamo-nos à mesa, o silêncio pesado mas quente. "O que fazemos agora?" perguntou ela, a voz mal acima de um sussurro. "Lutamos", disse eu, o tom firme. "Eles não vão tirar a tua casa." Os olhos dela procuraram os meus, e pela primeira vez em dias, vi uma faísca de esperança. Ela acenou bebendo o café, as mãos firmes agora. Olhei para a foto na lareira. Nós com a minha mulher, anos atrás, a rir sob um céu de verão. A Emília tinha o sorriso da mãe, a força dela. Protegê-la ia, custasse o que custasse. Levantei-me, a cadeira raspando o chão, e caminhei para a lareira, tocando a moldura da foto. A voz da Olívia, o sorriso do Jaime, os papéis forjados deles, pensavam que tinham ganho. Mas eu estava só a começar. A minha mão fechou-se na borda da mesa, a mente já mapeando o próximo passo. O primeiro movimento num jogo que eles não sabiam que tinham iniciado. Servi chá, o vapor enrolando como uma névoa fina, mas as mãos da Emília tremiam ao pegar na chávena. Enrolada num cobertor achadrezado, sentou-se no sofá, os olhos vermelhos e inchados. "É culpa minha", sussurrou ela olhando para o chão. "Deixei-os levar a casa." As palavras atingiram-me como um tapa, e pousei a chaleira, o silêncio da casa de campo quebrado só pelo crepitar do fogo. Lá fora, a chuva batia nas janelas, um ritmo suave contra o cinzento da tarde. "Nada disto é culpa tua", disse eu, sentando-me ao lado dela. A voz firme, mas o peito doía. A sala cheirava a cedro e camomila, o relógio antigo na lareira tic-taqueando com firmeza. O cabelo da Emília estava embaraçado, o rosto pálido, mas ela estava aqui, segura na minha casa de campo em Cascais. Na noite passada, trouxera-a daquela casa, a casa dela, onde o Jaime e a Olívia a tinham transformado numa estranha. Agora tínhamos de contra-atacar. Ela abanou a cabeça, agarrando a chávena. Devia ter-lhes enfrentado. Ao Jaime. A voz dela rachou e peguei na mão dela, os dedos frios contra os meus. "Confiaste nele", disse eu. "Isso não é fraqueza, é o que as pessoas boas fazem." Os olhos dela encontraram os meus procurando, e vi a rapariga que ela fora, a rir numa viagem de pesca anos atrás, a trança da mãe balançando enquanto pescávamos uma truta. Depois da morte da minha mulher, prometi a Emília que sempre a protegeria. Falhara uma vez, deixando o Jaime entrar na vida dela, nunca mais. Lembrei-me daquela viagem de pesca, o lago brilhando sob o sol, as mãos pequenas da Emília agarradas à cana. "Vai sempre proteger-me, certo, pai?" perguntara ela. Acenei, a garganta apertada. Agora, sentado aqui, sentia esse mesmo voto a arder em mim. A casa era dela, as paredes brancas, o jardim, a promessa de um novo começo. Dera-lhe, e reconquistá-la-ia. "Precisamos de um plano", disse eu, apertando a mão dela. "Eles pensam que ganharam, mas estão errados." Os lábios da Emília tremeram, um sorriso fraco surgindo. "O que podemos fazer?" "Aqueles documentos", a voz dela fraquejou, e vi o medo nos olhos dela, o peso dos papéis forjados do Jaime. "Não são reais", disse eu, embora ainda não o tivesse provado. "Encontraremos uma forma." Levantei-me, cruzando para a mesa onde as chaves jaziam, o metal brilhando à luz do fogo. A casa de campo parecia quente, as prateleiras forradas de livros e fotos, a infância da Emília, a nossa família antes de tudo mudar. "Conheço alguém", disse eu, a mente fixando-se em Linda Rodrigues, uma advogada que conhecera anos atrás. "Ela é afiada, saberá por onde começar." A Emília acenou, bebendo o chá, a chávena aquecendo as mãos.
Era uma coisa pequena, mas parecia um passo, uma faísca de esperança. E se eles contra-atacarem? Perguntou ela, a voz pequena. Vão, disse eu, encontrando o olhar dela, mas nós também. O sorriso dela cresceu, frágil, mas real, e encostou-se a mim, a cabeça no meu ombro. Abracei-a, o cobertor suave sob os dedos. Lá fora, a chuva engrossou, tamborilando contra a porta. Mas aqui dentro, estávamos firmes, planeando o próximo movimento. Agarrei o telemóvel, rolando para o número da Linda. Ligo-lhe amanhã, disse eu. A Emília olhou para cima, os olhos mais brilhantes agora. Achas mesmo que conseguimos? Perguntou ela. Sei que sim, disse eu, a voz carregando uma certeza que não sentia há dias. Ela acenou, o punho na chávena apertando, e soube que acreditava em mim. Disquei o número da Linda, o telemóvel fresco contra a orelha. A linha tocou e olhei para a Emília, o rosto iluminado pelo brilho do fogo. A chuva batia mais forte, uma cortina isolando-nos do mundo. A caixa de voz da Linda ativou-se e deixei uma mensagem, a voz firme. É o Ricardo Costa. Preciso da tua ajuda. Desliguei, pegando na mão da Emília outra vez, e sentamo-nos lá, o futuro incerto, mas nosso para moldar. Entrei no escritório da Linda Rodrigues, a porta de vidro sibilando ao fechar atrás de mim. O espaço era elegante, madeira polida, uma mesa de vidro, o cheiro fraco de café flutuando de uma máquina no canto. Lá fora, o horizonte de Lisboa brilhava através das janelas panorâmicas, a cidade zumbindo embaixo. A Linda, os óculos pousados no nariz, deslizou uma pasta pela mesa. Aqueles documentos? Falsos, disse ela, a voz nítida. Mas precisamos de prova concreta. O meu peito aliviou, um peso levantando, embora a luta estivesse longe de acabar. Sentei-me, a cadeira de couro rangendo, e folheei a pasta, cópias dos papéis do Jaime. As bordas demasiado limpas, as assinaturas irregulares. Como provamos? Perguntei, os dedos roçando as páginas. A Linda encostou-se para trás, a caneta batendo na mesa. As falsificações deixam rastros, datas inconsistentes, fontes desiguais. Já vi antes. A confiança dela estabilizava-me, mas as palavras seguintes afiaram o meu foco. Precisamos de mais do que isso para os enterrar. Algo pessoal. Acenei, a mente correndo. O escritório parecia brilhante, quase estéril, mas a presença da Linda ancorava-o, os olhos afiados, o tom prático. Ligara-lhe ontem, depois daquela noite chuvosa com a Emília, e ela concordara em reunir logo. Agora, aqui estávamos, mapeando uma guerra. O que sugeres? Perguntei. Ela sorriu, um brilho no olho. Um detetive, alguém para cavar nas vidas deles. Pessoas como a Olívia sempre têm esqueletos. A palavra esqueletos pairou no ar e vi o rosto presunçoso da Olívia, os saltos clicando na casa da Emília. Lembrei-me de anos atrás, quando colegas na empresa riram das minhas ideias, chamando-me sonhador. Reconstruíra esse negócio, tijolo a tijolo, provando os errados. Agora, o Jaime e a Olívia pensavam que me podiam enganar, roubar o que dera à minha filha. Aprenderiam a mesma lição. Conheces alguém bom? Perguntei. A Linda deslizou um cartão de visita pela mesa, o nome Marco Vieira impresso em negrito. Ele é um pitbull, disse ela. Caro, mas vale a pena. Guardei o cartão no bolso, as bordas dobrando na mão, como um bilhete para a justiça. O meu telemóvel vibrou, Emília, a voz suave, mas ansiosa. Pai, novidades? Olhei para a Linda, que acenou, e caminhei para a janela, a cidade espalhando-se embaixo. Estamos a progredir, disse-lhe a Emília, mantendo vago. Confia em mim. Ela pausou, depois sussurrou. Confio. As palavras aqueceram-me, apesar do frio. Ligo em breve, prometi, desligando. O Marco ergueu uma sobrancelha. A tua filha? Perguntou ele. Acenei, e ele não insistiu. Só inclinou o chapéu e saiu, o casaco fundindo-se no crepúsculo. Fiquei sozinho, o parque escurecendo, a chuva um padrão fraco agora.
O envelope pressionava contra o peito, um segredo que podia desfazer o controlo da Olívia. Pensei na Emília, segura na casa de campo, a esperança dela frágil, mas crescendo. Estas fotos eram um começo, uma alavanca para arrancar o Jaime e a família dele da vida dela. Dera-lhe aquela casa para construir um futuro e derrubaria quem tentasse roubá-lo. Caminhei para o carro, o cascalho rangendo sob as botas. O ar dentro era grosso com o cheiro de couro, o painel brilhando ao ligar o motor. Pousei o envelope no banco do passageiro, o canto enrolando ligeiramente. A estrada estendia-se à frente, escorregadia com chuva, os faróis cortando a escuridão. As minhas mãos agarravam o volante firmes, mas a mente corria, planeando o próximo movimento, o momento em que enfrentaria a Olívia e veria a fachada dela desmoronar-se. Bati o punho contra a porta, a madeira tremendo sob a força. O envelope na outra mão parecia uma granada, o conteúdo pronto para explodir o mundo da Olívia. A casa da Emília, erguia-se escura, as cortinas corridas, mas sabia que estavam lá dentro. Abram! Gritei, a voz ecoando pela rua calma de Sintra. A Emília estava atrás de mim, a respiração irregular, a mão roçando a minha por coragem. A porta rangeu ao abrir, e o rosto da Olívia apareceu, o sorriso fraquejando ao ver a minha expressão. Tem 10 minutos para sair, disse eu, entrando na sala. O ar era rançoso, grosso, com cheiro de café velho e fumo de cigarro. Caixas entulhavam o chão, um copo de vinho meio vazio balançava na mesa. O Jaime estava espalhado no sofá, o telemóvel brilhando, mas sentou-se, olhos semicerrados. "O que é isto, velhote?" rosnou ele. Atirei o envelope para a mesa, uma foto escorregando para fora. A Olívia de braço dado com um estranho, o riso congelado em cor granulada. O rosto da Olívia perdeu a cor, a mão tremendo para a foto. "Onde arranjaste isso?" sibilou ela, a voz baixa, quase um rosnado. Encarei o olhar dela, inabalável. "Não importa. Vai para a internet a menos que saiam. Agora." A Emília avançou, a voz firme pela primeira vez em semanas. "Esta é a minha casa", disse ela, os olhos fixos no Jaime. "Vocês não pertencem aqui." O Jaime riu, mas foi quebradiço, as mãos cerrando. "Pensas que nos assustas com umas fotos? Temos documentos. Legais." Abanei a cabeça, tirando o telemóvel. "A polícia está a caminho." "Falsificação é crime, Jaime. Assim como assédio." Era um bluff. Ainda não ligara, mas os olhos da Olívia arregalaram-se, a compostura rachando. "Não ousarias", sussurrou ela, mas a voz tremia. Lembrei-me da Emília aos 6 anos, escondendo-se atrás de mim quando o cão de um vizinho ladrava alto demais. Ajoelhara-me, prometendo protegê-la, e esse voto ardia em mim agora. A Olívia e o Jaime humilharam-na, roubaram o lar dela, mas subestimaram-me. "Vocês escolheram isto", disse eu, a voz fria. "Dou-vos uma chance para irem embora." A Olívia lançou-se para a foto, mas a Emília agarrou-a primeiro, segurando-a como um escudo. "Basta de mentiras", disse ela, a voz subindo. O Jaime levantou-se, o rosto vermelho, punhos cerrados. "Estás a blufar, não tens nada." Mas os olhos dele piscaram para a Olívia, que tremia, as unhas cravando nas palmas. "Por favor", disse ela, a voz partindo. "Não faças isto. Vamos embora." As palavras eram uma rendição, e senti uma satisfação sombria. A mão da Emília encontrou a minha, o punho apertado, e apertei de volta, orgulhoso da força dela. "Tem 5 minutos agora", disse eu, recuando. Os ombros da Olívia caíram, os olhos úmidos de pânico. O Jaime praguejou, chutando uma caixa, o conteúdo espalhando pelo chão. A Emília ficou ao meu lado, o queixo erguido, já não a mulher quebrada que tentaram fazer dela. O quarto parecia menor, o poder deles encolhendo a cada segundo. Virei-me guiando a Emília para a porta, mas a voz dela parou-me. "Espera", disse ela, virando-se para eles. "Nunca mais me controlam." Saímos para a varanda, o ar da noite fresco contra a pele. Agarrei as chaves da casa, o metal quente no bolso. Lá dentro, a voz da Olívia subiu, afiada e desesperada, discutindo com o Jaime.
Isto é culpa tua, gritou ela, e o grito dele de volta foi abafado, frenético. A Emília encostou-se a mim, a respiração firme agora, e soube que tínhamos ganho esta ronda. Mas não me virei. As chaves na mão eram suficientes. A promessa do que viria a seguir. O grito da Olívia rasgou a casa, uma borda irregular na voz dela. Isto é por tua causa, Jaime. Arruinaste tudo. Eu estava na varanda com a Emília, o ar da noite úmido de chuva recente, a relva brilhando sob as luzes da rua. Lá dentro, uma mala caiu no chão com um baque, o fecho abrindo-se, vestidos espalhando-se no relvado como sonhos descartados. O Jaime saiu furioso, arrastando uma caixa, o rosto corado de raiva. Não me culpes, gritou ele, a voz rachando. Tu e os teus segredos. A mão da Emília descansava no meu braço, o toque leve, mas firme. Ela observava-os, os olhos firmes, já não nublados de medo. A casa dela, erguia-se atrás de nós, as janelas captando o brilho do caos lá dentro. Vizinhos espreitavam das varandas os murmúrios, um zumbido suave na rua silenciosa. Senti um surto de orgulho enquanto a Emília avançava, a voz clara. Esta é a minha casa, disse ela, dirigindo-se ao Jaime enquanto ele enfiava caixas no carro. Não a levas. A Olívia saiu tropeçando, o cabelo selvagem, um lenço arrastando da mala. Pensas que ganhaste? Cuspiu ela. Mas os olhos piscavam para os vizinhos, a voz tremendo. A Emília não piscou. Ganhei, disse ela, as palavras como uma lâmina. A Olívia congelou, depois virou-se para o Jaime, as unhas cravando no braço dele. Prepara o carro, idiota. O Jaime libertou-se praguejando e atirou uma lâmpada para a bagageira, a aba a machucando. Lembrei-me da Emília aos 17 anos, enfrentando uma amiga que traíra a confiança dela. A voz, tremendo, mas firme. Tinha ficado orgulhoso então, tal como agora, ela encontrara essa força outra vez. E eu estava ao lado dela, a mão no ombro, vendo o império deles desmoronar-se. A mala no relvado jazia aberta, um par de saltos brilhando na relva, símbolo do controlo estilhaçado da Olívia. Acabaram, sussurrei, e a Emília acenou, os lábios curvando num sorriso fraco. O Jaime bateu a bagageira, as mãos tremendo. Não acabamos, rosnou ele, mas os olhos evitavam os da Emília. A Olívia subiu para o carro, o rosto uma máscara de fúria, e ladrava ao Jaime para se apressar. Uma vizinha do outro lado da rua, a senhora Lopes, saiu para o relvado, braços cruzados observando. Boa viagem, murmurou ela, alto o suficiente para ouvirmos. Captei o olhar dela e acenei, grato pelo apoio silencioso. Entra, gritou a Olívia, e o Jaime obedeceu, os ombros curvados. O motor do carro rugiu, os faróis cortando o crepúsculo. A Emília agarrou as chaves da casa, o metal brilhando na mão, e vi a mulher que ela se tornava forte, inquebrável. Foram-se, disse ela, a voz suave, mas certa. Apertei o ombro dela, o peito apertado de alívio. O carro acelerou, pneus guinchando, e a rua caiu em silêncio. Vizinhos recuaram, as cortinas piscando, mas a presença deles perdurava, um escudo à nossa volta. A Emília virou-se para a casa, a porta ainda aberta, luz derramando na varanda. É minha outra vez, disse ela quase para si. Acenei, as chaves na mão dela, uma promessa cumprida. Ela avançou, a silhueta enquadrada pela porta, e seguia, pronto para ajudá-la a reclamar o que era dela. A Emília riu, terra sujando as mãos enquanto plantávamos rosas no jardim, o sol de maio aquecendo a terra, o ar doce com o cheiro de solo fresco e flores desabrochando. Estas são perfeitas, disse ela, batendo a terra à volta de uma muda, as pétalas balançando como pequenas bandeiras de vitória. A casa atrás de nós, a casa dela, brilhava, as paredes brancas frescas com tinta nova, cortinas novas flutuando nas janelas abertas. Eu limpei o suor da testa, os dedos sujos, e sorri. Estávamos a reconstruir peça a peça. Lá dentro, a sala cheirava a pão cozido, um pão a arrefecer no balcão. A Emília passara a manhã a arrumar fotos, os desenhos da infância dela, agora emoldurados nas paredes.
O caos do Jaime e da Olívia desaparecera, as caixas deles limpas, os pisos polidos até brilharem. Há um mês, ela assinara os papéis do divórcio, a última corrente quebrada. A casa era dela, legalmente, totalmente, e tornara-a um lar outra vez. "Precisas de mais terra?" perguntei, erguendo um saco. Ela abanou a cabeça, o rabo de cavalo balançando. "Estamos bem, pai." O sorriso dela era brilhante, do tipo que não via desde antes do Jaime. Lembrei-me do dia em que comprei este lugar, imaginando-a aqui, feliz, segura. Esse sonho quase escapara, mas lutáramos por ele, juntos. Agora, vendo-a cavar, as mãos firmes, soube que cada sacrifício valera a pena. Um vizinho, o senhor. Carvalho acenou do outro lado da rua, um bolo nas mãos. "Bem-vinda de volta, Emília", chamou ele, cruzando o relvado. Ela levantou-se, limpando a terra das calças, e pegou no bolo com um sorriso. "Obrigada, Tomás", disse ela, a voz quente. Outros vizinhos pararam toda a semana trazendo comida, oferecendo ajuda, o apoio deles uma força silenciosa. Sintra não era só um lugar, era uma comunidade, e escolheram o lado dela. Levamos o bolo para dentro, a cozinha brilhante com luz solar. A Emília pousou-o no balcão, as chaves tilintando ao lado, a gravação Emília captando a luz. "Não podia ter feito isto sem ti", disse ela, virando-se para mim. Os olhos claros, sem traço do medo que os assombrara. Puxei-a para um abraço, o cabelo dela fazendo cócegas no queixo. "És mais forte do que sabes", disse eu, a voz grossa. Ela apertou-me de volta, depois afastou-se, o sorriso feroz. "Vou ser mais forte agora, prometo." Pensei nela aos 10 anos, desenhando esta casa num guardanapo, os sonhos tão grandes. Vendara metade da minha vida para os tornar reais, e estando aqui, num lar cheio do riso dela, sentia-me inteiro. O jardim lá fora desabrochava, rosas acenando na brisa, símbolo do novo começo dela. "Queres acabar a plantação?" perguntei. Ela acenou, agarrando uma pá, e saímos de novo, o sol subindo mais alto. Mais tarde, sentamo-nos na varanda, o céu riscado de laranja e rosa. A casa brilhava atrás de nós, as janelas abertas, o calor derramando. A Emília encostou-se a mim, a mão roçando a minha. "Isto é lar", disse ela, a voz suave, mas certa. Acenei, a garganta apertada, e observei o pôr do sol, a luz banhando o jardim, a rua, a vida que reconquistáramos. As chaves descansavam na mesa lá dentro, já não um campo de batalha, só uma promessa cumprida. Se gostou desta história, por favor dê like neste vídeo, subscreva o canal e partilhe as suas impressões da história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.